Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda a minha vida, eu não vou ter medo não. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Quando os maus vêm avançando, procurando me acuar, desejando ver meu fim, querendo me matar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. Inimigos opressores é que vão se liquidar. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Se um exército se armar contra mim, não temerei. Meu coração está firme e firme ficarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. Se estourar uma batalha, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus, minha proteção. Olá, eu sou o Padre Jefferson, aqui na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Sarandi, e vou partilhar com você a palavra deste 10º domingo do Tempo Comum. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. No Senhor toda a graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda a graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Em vós temo e em vós espero. No Senhor toda a graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda a graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora,
pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda a graça e redenção. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra morada no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O príncipe deste mundo agora será expulso, e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu aí tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo.
Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, vou partilhar com vocês a palavra de Deus para este 10º domingo do tempo comum. Após a celebração da Páscoa de Jesus, após a celebração da Ascensão, Pentecostes e a solenidade da Trindade, retomamos a segunda parte do tempo comum. E no retorno das celebrações dominicais deste tempo, a palavra destaca a misericórdia divina, presente na promessa que esmagará o mal, que perdoa toda a culpa e constrói uma nova moradia para a humanidade. Mesmo assim, apesar da promessa divina, a humanidade é tentada a se esconder de Deus e querer esconder Jesus do povo. Depois de conhecer a proposta divina de criar um paraíso para vivermos na terra, como ouvimos na primeira leitura, depois de conhecer as obras e os ensinamentos de Jesus proclamados no Evangelho, a palavra deste domingo coloca uma pergunta: que voz estamos dispostos a ouvir? A voz do Evangelho ou as vozes das tentações? Desde o início da criação, Satanás procura colocar inimizade entre Deus e a humanidade. E para isso, tudo faz para desacreditar Jesus e o Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, é preciso permanecer firme até o dia em que Deus, fonte de toda graça, nos dará uma morada eterna. O contato com o livro do Gênesis, do qual ouvimos na primeira leitura, o primeiro livro da Bíblia, solta a nossa imaginação e, em alguns casos, também a nossa fantasia. Como foi que tudo começou? Como Adão e Eva viviam no paraíso? Como eram o paraíso? Estas e tantas outras perguntas começam a rodar a nossa cabeça cada vez que lemos as primeiras páginas da Sagrada Escritura. A primeira leitura apresentou e refez a conversa de Deus com Adão e Eva, logo depois da cena do pecado. Quando falamos em Adão e Eva, somos propensos a pensar o quê? Num casal reproduzindo as imagens que vemos em ilustrações. Para essa reflexão, ao contrário, vamos considerar Adão e Eva como representantes de todos os homens e mulheres. Assim, compreendemos que todos nós, homem ou mulher, conversamos com o tentador e também conversamos com Deus, que no dizer da primeira leitura que acabamos de ouvir, passeia em nossa terra. Este é o primeiro pensamento, acompanhado também de uma pergunta: com quem eu converso mais? Com Deus ou com o tentador? Qual voz eu ouço mais? A voz de Deus ou a voz das tentações? A primeira leitura apresentou um cenário ideal de vida para o homem e para a mulher, que a Bíblia e a tradição cristã chamaram de paraíso. Pois bem, o que é o paraíso? É a possibilidade de conviver com Deus e de viver em paz com a natureza e com os irmãos e irmãs. No paraíso, descrito na primeira leitura que acabamos de ouvir, Deus se encontra no céu e a serpente se encontra rastejando-se na terra. Para onde dirigimos a nossa atenção? Para o alto ou para a poeira da terra? Outra imagem que favorece nossa reflexão é aquela de Deus passeando no meio do jardim. Deus passeia no jardim, chamando Adão e Eva, mas eles estão escondidos
escondidos de Deus por vergonha de mostrar a sua nudez. Não a nudez do corpo físico, mas a nudez da fraqueza, de serem incapazes de resistir à tentação. Cada vez que caímos na tentação, devemos ter vergonha da fraqueza que nos impede de resistir ao pecado. Mesmo que o homem e a mulher tenham traído a confiança divina, ainda assim Deus volta a passear no jardim da terra na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Quando dizemos que Jesus é Deus passeando entre nós, percebemos que o Evangelho que ouvimos apresenta uma situação bem curiosa. Na primeira leitura, o homem e a mulher se escondem de Deus. No Evangelho, é os parentes de Jesus que querem esconder Deus da sociedade, porque consideram que Deus, na pessoa de Jesus, está fora de si. Se o primeiro momento da nossa reflexão consideramos a tentação de dar mais ouvido à voz da tentação que rasteja os nossos pés para nos derrubar, agora, na nossa reflexão, vamos considerar o esforço que se faz de tirar Deus de nosso meio para calar a voz de Jesus Cristo, para esconder a voz do Evangelho, considerando-o palavra sem sentido para a nossa sociedade. Essa tentativa de esconder Deus pode estar presente na vergonha de testemunhar a fé, no receio de viver um estilo de vida iluminado pelo Evangelho, na dificuldade de aceitar a proposta de vida apresentada por Jesus no Evangelho. Diante de tais dificuldades, é o salmo que nós acabamos de ouvir e a segunda leitura que nos indicam o caminho de fé confiante e o incentivo para perseverar, pois aquilo que é visível pode ser enganador e nos afastar de Deus. Rezemos, irmãos e irmãs, pelos jovens que se preparam para o matrimônio com o apoio de uma comunidade cristã, para que cresçam no amor com generosidade, fidelidade e paciência. Esta é a intenção que o Papa Francisco nos propõe para este mês de junho. A história do primeiro casal não é muito significativa para namorados e noivos que se preparam para o casamento, por estarem marcadas por acusações e muitas vezes transferências de culpas, como ouvimos na primeira leitura. Infelizmente, é uma cena que se repete em muitos casais depois do casamento. Isso acontece porque o amor nem sempre foi cultivado no namoro e, por tal motivo, se perde a generosidade e a paciência de um para o outro. A intenção do Papa, à luz da palavra deste domingo, entende a necessidade de rezarmos para que a cena do primeiro casal não se repita na vida de namorados e noivos que se preparam para o matrimônio. Para isso, a necessidade de interceder a graça de uma comunidade capaz de testemunhar a alegria da fidelidade conjugal. Assim, são meus irmãos e minha mãe e meus irmãos aqueles que fazem a vontade do Pai. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês. Um ótimo domingo e início de semana. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles
indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. São aqueles que fazem a vontade